Olá, meus Passar um irmãos. pouquinho. Boa tarde. Estamos aqui Boa tarde novamente. também. Eu e Julinha, aqui novamente para o nosso estudo de Memórias do Suicida, como todas as sextas-feiras. Não é, Júlia? Isso, empenhados aqui ao término, né, desse capítulo de hoje. E vamos, então, elevar os nossos pensamentos com aquela parte do livro, né, que lemos todas as vezes aí para iniciar os nossos estudos. Isso aí. Então, né, Mediunidade, Tarefa com Jesus, o nosso livro, né? E estamos agora com o item 24, Mediunidade e Amor. O amor é a lei própria da vida, e, sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. No caminho dos homens, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Desculpa. Isso está no trecho da resposta à pergunta 322 do livro O Consolador. Tá? Então, aqui vamos ao pequeno comentário aqui sobre esse item. Transpostos os primeiros momentos do médium frente à sua mediunidade, a fase do diagnóstico de suas condições de percepção, seu entendimento sobre o fenômeno e a necessidade premente de buscar o conhecimento por meio de estudos sérios para a educação eficiente do seu talento, faz-se necessário que desperte para o amor, sentimento que deve, indubitavelmente, ser o norteador de seu caminho de medianeiro dos irmãos desencarnados. Tá? Então, vamos agora juntar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos, em agradecimento a essa grande oportunidade do estudo dessa tarde. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dessa equipe espiritual de Dona Ivone Pereira, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possa ser permitido o início do nosso estudo te dizendo, graças a Deus. Muito obrigada. Então, vamos agora dar continuidade ao estudo dos nossos irmãos aqui, né, receberam alta, né, da enfermaria e estavam em visita à torre de vigia, né? E nós deixamos eles, né, fazendo a visitação aos departamentos que tinham mais aparelhagens, onde eles viram até como é que era localizado esses irmãos, né, que estavam no Vale Sinistros. Então, aqui, que nessa continuidade, diz aqui assim, que tem um dos gabinetes, né, que tem um aparelho, que dizem que tem um aparelhamento de clarividência magnético mecânico. Esse gabinete, ele não é permitida a entrada de pessoas que não estejam exercendo a função ali dentro daquela sala. Por quê? Então, eles não poderiam entrar ali, claro. Então, por que não era permitido? Porque os funcionários que ali ficavam eram espíritos da mais alta hierarquia. Eles falam de escola, que são os espíritos de elite, que são missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos. Né? Então, esses irmãos que ficam ali, esses espíritos de alta magnitude, né, eles trabalhavam ali nessa sala, que era onde eu fazia as buscas dos irmãos que estavam nos vales, né, através daquele aparelhamento que nós já falamos aqui, não é, Júlia? Eles são verdadeiros anjos,
Ele diz assim, são anjos guardiões dos infortunados e que por eles velam. Hein, Selma? Diga. Fazendo uma colocação aqui, quando você leu aqui, né, que eles poderiam, né, estar trabalhando, desenvolvendo qualquer tipo de trabalho em esferas floridas de luz e de bênçãos. Mas eles preferem descer a esses locais onde tem a desgraça para servirem por amor ao mestre divino. Quer dizer, então, eles são espíritos de escola, né? Mas eles estão ali a serviço, né, do Cristo, trabalhando nesses locais, né, muito trevosos, né, porque eles vão para o resgate nesses locais, né, do vale, e também a gente vai ver aqui em outros locais que eles também vão atuar para resgatar esses suicidas. Exatamente. Segue aí, Selminha. Esses espíritos, esses anjos guardiões, eles trabalham em turmas de 12 em 12 horas. Né? Então, nesse período de 12 horas que eles descansam, né, existem se desejarem, né, a opção de ficarem nos jardins do templo, que eles dizem aqui que é o mais elevado plano da nossa humilde colônia. Assim coloca o Padre Anselmo, né? Os jardins do templo. Ou então eles se dedicam a outros afazeres, né? Que eles podem ir para as moradas a que, em verdade, eles pertencem, né? E se refazerem das angústias que eles suportam, né? No ambiente trevoso onde eles trabalham, né? Em favor do próximo, né? Aí retornam no dia seguinte, né? Como diz, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Então, aqui a questão assim, voluntariamente, né? Esses serviços de socorro e proteção, né, aos que eles chamam de párias do suicídio, não existem nomeações nem imposições de leis. Uma vez até porque o próprio suicida, ele é um fora da lei. Então, não pode existir uma lei, vamos dizer, que o defenda, né? Então, quer dizer, a tarefa é, portanto, voluntária. Tá? Todos que trabalham ali são voluntariados. Eles fazem por amor, né? Por amor, por dedicação, por verdadeiro sentimento de caridade e abnegação. Né? Que exercer por amor a doutrinas, né? A doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus. Né? E deixar aqui agora assim, fazer um adendo com relação a esses espíritos de escola, né, que trabalham com sentimentos de caridade e abnegação, nós podemos retirar do Evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, item 8, que fala sobre abnegação, né, a caridade e a abnegação, né, esses dois sentimentos. Na verdade, não é, a palavra vou dizer aqui mais corretamente, eles falam do devotamento e da abnegação, no item 8, para quem quiser, né, dar uma pesquisada também sobre isso. Né? Porque tudo leva ao Evangelho. Todos os nossos encontros, todo conteúdo de livro sempre tem algum ensinamento que o Evangelho tem para nos dar, né, com relação a todos os ensinamentos aqui. Então, continuando. Aí, diante dessa explicação que foi dada a eles com relação a esse departamento, Belarmino, né, com aquele já com aquela peculiaridade dele, né, de impertinência, né, fidalgada que ele tinha, ele fez uma colocação, que ele diz assim: admira-me ver personagens tão altamente prendados, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis. Né? Não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evoluídos, mas de acordo com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos neles decorridos? Ele faz essa pergunta ao diretor, né? Aí ele ainda diz assim, certamente sofreriam menos, visto que possuiriam um menor grau de sensibilidade.
Quer dizer, ele imagina que a pessoa, sendo mais rude, suportaria mais suportaria mais aquelas situações rudes mesmo, né? Também aquelas situações que eles têm que passar, dos locais ruins e tudo mais. Então, isso pelo conceito de Belarmino, que é um fidalgo, né? Que tem aquela impertinência toda dele. Então, o padre Anselmo, né? Ele sorriu com bondade, né? Claro, e simpatia peculiar dele, e respondeu que ao irmão Belarmino, que eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler essa frase dele. Bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Quer dizer, ele diz assim, você não sabe nada do mundo espiritual mesmo, né? Não, desconhece totalmente. Então, quer dizer assim, que o corpo de funcionários deles, os menos evoluídos, que eles chamam de os policiais, os assistentes, os enfermeiros, os vigilantes, eles, embora eles tenham muita disposição e boa vontade, eles têm o desejo até de progredir, né, por meio de atos heróicos, eles ainda não se encontram à altura do magno desempenho, na altura que ele diz até assim, de questões de elevação espiritual. Eles têm boa vontade, mas ainda não se encontram, né, moralmente elevados, né, como um espírito de escola, né? Então, ele fala aqui que somente os espíritos dotados de cândidas virtudes e experimentado saber poderiam distinguir, né, nas complicações do caráter complexo de um infrator, como o suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento. Quer dizer, é preciso que haja uma sensibilidade, né, o maior, para que ele perceba a alma, que vai no coração do outro, né, coisas que nem todos conseguem compreender. Né? Aqueles espíritos menos evoluídos, como esses anjos guardiões, têm. Eles conseguem ver a alma, entender o que vai no coração do outro, né? E para o suicida ser arrebanhado, ele tem que ter aquela predisposição ao arrependimento, né? Ele tem que estar realmente no desejo de querer reparar-se, para que ele possa ser acolhido, né? Ali do vale, possa ser retirado de lá. Então, eles veem isso, eles sentem isso diante desses espíritos suicidas, né? Ele fala assim, ou até, né, se no seu invólucro físico-astral não se reflete as influências do princípio vital, demasiadamente pesadas, para então providenciar socorro que o encaminhe a local onde esteja seguro. Porque também, quando existe um princípio vital, nós já até falamos sobre isso, né? Quando o espírito está muito impregnado do princípio vital, não tem como ele ser socorrido, ele precisa se esvair um pouco daquele princípio vital, porque aquilo causa um estado de perturbação muito grande e acaba prejudicando ele até no tratamento, né? Então, sim, aí ele diz aqui, somente o técnico, né, o especializado, investido de extensos conhecimentos psíquicos, saberia extrair da memória profunda de um desses réus, martirizados pelo sofrimento. Ele extraiu o passado das existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, né? Revendo-lhe a história vivida na Terra, para daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso e orientando dessa forma reeducativa que no Instituto será aplicada. Com os apontamentos fornecidos pelos técnicos do Departamento da Vigilância e do Hospital, que os padecentes admitidos na colônia são classificados e encaminhados para os postos de recuperação que eles dispõem ali, né?
Então, quer dizer, isso é um assunto que somente aqueles que têm, né, a elevação poderiam, até que tenham esse conhecimento psíquico também está relacionado à elevação espiritual, para poder atuar nesse trabalho, né? Ele continua aqui ainda dizendo que só mesmo um ser abnegado bastante evoluído, na posse de si mesmo, tá? Poderia contemplar sem se horrorizar até a loucura as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, né? Ele ainda enfatiza que, comparado ao vale, que parece até muito confortador. O vale é um lugar muito mais confortável até do que esses lugares onde eles vão buscar os outros irmãos, né, Júlia? Então, o que ele quer dizer aqui quando o espírito evoluído na posse de si mesmo, né? Quer dizer que quando ele tem o controle de si mesmo, não se deixa ele não se deixa envolver no que está à sua volta, porque eles influenciar. Ele não se influencia, né, pela aquela degradação, pelo local inferior, pelos aqueles irmãos que estão ali no erro, né, e estão ali incutidos no mal, né? Então eles não se influenciam por aquilo, eles ficam firmes no propósito deles. E tudo que está à sua volta é insignificante, apenas o que eles têm a fazer, né? Então, quer dizer, realmente tem que ser esse tipo de irmão, de espírito evoluído para isso, né? Então, o Padre Anselmo ele ainda continua aqui assim: existem almas suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais, né? Ingressar, ele fala assim que ingressar ali no vale, né, já será estar, ele diz que já está sendo ao menos amparado, mais ou menos amparado. Por quê? Porque ali no vale é tudo monitorado, né? Como nós já falamos, tem as câmeras e tudo mais. Então, ele diz que quem está ali dentro do vale existe uma predisposição já no futuro a ser acolhido por eles. Né? Eles ficam sob a vigilância e assistência deles lá na torre, né? Então, oculto. Mas eles estão lá registrados, né, na colônia como candidatos, né, para futura hospitalização. Por isso que se torna, vamos dizer assim, até impressionante quando eles chegam lá nas caravanas, né, de Maria, com seus lanceiros, e vão direto no lugar. Eles sabem exatamente onde estão fulano de tal, na caverna tal, no número tal, 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 porque eles estão sendo monitorados ali. Quando eles percebem que eles já estão prontos para serem resgatados, se torna mais, vamos dizer, fácil, entre aspas, né, o resgate deles ali do vale, para serem hospitalizados. Mas há, no entanto, aqueles que são aprisionados. Eles são aprisionados, seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale. Né? Por quem? Por umas maltas de obsessores e que, às vezes, também foram suicidas. Tá? Ou mistificadores, que são os mentirosos, os enganadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática das vilanias, da sordidez, escória do mundo invisível, desnorteado pelas próprias maldades. Então, imagina esses seres aqui capturando os suicidas, que também já estão num estado de perturbação, né, devido ao próprio suicídio. Então, quer dizer, aí eles estão aqui, aos quais, olha só, aos quais eles continuam vivendo na Terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos, né? Que não oferecem resistência pela vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, né? Aí, quer dizer, essas criaturas fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental, isso daqui da Terra. Por isso, nós voltamos sempre a repetir, né? E o que Jesus fala para nós: orai e vigiai.
né? Porque a nossa invigilância favorece da condição a esses irmãos aqui que nós estamos falando de influenciarem na nossa vida aqui na Terra. Eles ficam aqui, eles ficam lá perturbando os lares, eles ficam contaminando as mentes das pessoas na sociedade em geral, né? Por quê? Pela nossa invigilância, pela nossa falta de praticar a prece, a oração. Então, isso é mais um chamado aí para nós ficarmos atentos a isso, tá? Hein, Selma? Fala, Selma, Gigi, fala. e quando você colocou aqui, né, que eles aprisionam e seduzem, né, esses suicidas que nem conseguem chegar no vale, né? Quer dizer, eles já fazem isso. Além de fazer isso com os desencarnados suicidas, eles ainda têm acesso à terra para continuam vivendo na terra ao lado dos homens, quer dizer, para você ver que eles atuam na maldade, né, no mal, junto àqueles espíritos suicidas que eles não deixam nem chegar no vale. Aí, como você ainda há pouco no estudo estava comentando comigo, né? Que eles são arrebatados ali antes de chegar ao vale, mas eles também têm o quê, né, Selma? Uma afinidade com esses espíritos, né? Até por isso eles são levados, né? Não para o vale, mas para outras localidades. Eles não são sequestrados aleatoriamente, não. Tá? Vamos deixar aqui bem claro e mais à frente talvez tenhamos mais oportunidade de explicar melhor isso. Existe a questão da afinidade. A lei de atração ela atua em todos os planos, tá? Assim como esses suicidas, pela lei de atração, pelas afinidades, fizeram com que esses espíritos aqui desordeiros, né, e perversos pegassem esses irmãos suicidas, que também atuam na Terra pela mesma questão da afinidade. Eles ficam nas interferências aqui. Então, não é vítima, não é ninguém inocente nessa história. Então, todo mundo tem sua parcela aí de contribuição para o que está acontecendo, tá? Tudo que nos acontece, estamos propensos àquilo porque nós mesmos buscamos, né? Assim como os suicidas. Então, ele fala aqui, ele continua aqui assim, né? Ele diz das pessoas da Terra que fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Né? Inferioridade moral e mental, gente. Olha, vou repetir isso para pensar bastante, porque não é só a moralidade e a mentalidade. A pessoa, o pensamento que você fica pensando atrai também esses irmãos, tá? Então, é muito importante que a gente revermos essa situação. Então, assim, se escravizados por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas, das quais os acontecimentos verificados no vale, né, pareceriam meros gracejos. Isso é o Padre Anselmo explicando para eles lá essa situação deles. Ele está explicando por quê, né, o Bellarmino, pelaquela colocação do Bellarmino. Então, ele continua aqui. Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes, né? esses espíritos sequestradores, né? Que são distantes da luz, são separados da luz e do amor ao próximo, eles geralmente eles buscam locais pavorosos, sinistros da própria terra, né? Que são afinados com seus estados mentais, tá? Então, eles vão se recolher, né? Eles vão lá ficar nos seios das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos.
Então, é para esse local que eles vão e levam os irmãos suicidas que eles sequestram, né? Então, ele fala aqui, assim, ele ainda continua dizendo aqui, além de hipócritas e mentirosos, né, que eles fazem crer às suas vítimas que essas regiões são obras deles mesmos, de acordo com a sua... você está aqui porque você criou essa situação para você. Assim que eles devem colocar para os suicidas, né? Que eles são construídos pelo poder da sua capacidade, né? Eles explicam isso para eles. Estão aqui porque vocês construíram isso aqui, é isso aqui que vocês merecem viver. Tá? Porque, na verdade, eles criam essa situação, eles mentem para eles, né? Porque eles têm uma inveja das colônias. Que as colônias regeneradoras, né? Elas são dirigidas por entidades iluminadas, né? Então, eles invejam isso, todo esse preparo. Então, eles aprisionam, torturam, né, de todas as formas, desde a aplicação de maus tratos nos seus físicos, né, vamos dizer assim, entre aspas, e obscenidades, até a criação da loucura, para suas mentes já incendiadas pela profundidade dos sofrimentos que lhe eram pessoais. Além deles já terem o próprio sofrimento do suicídio, que se eles ficam vivenciando, eles ainda passam pelas torturas, né, de todos os jeitos possíveis que eles fazem, essa horda de tenebrosos, né? Então, eles infligem suplícios, né? Inclusive, ele fala assim, que ultrapassa assim, a concepção, ultrapassa a possibilidade de raciocínio de vossas mentes, dizendo que eles não têm condições nem de imaginar que tipo de atrocidades eles conseguem passar ali, né? E a visão, elas não são suportáveis, né? Não poderiam suportar o que eles veriam ali, né? Até por eles serem demasiados fracos, né? Para poder por esse tipo de sugestões, né? Que seriam, eles poderiam até adoecer com isso. Então, ele ainda continua explicando, né, que os trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afetam. Tá? Eles são imunizados, dominam o próprio horror, né? E dominam o próprio horror, que assistem, né? Porque eles assistem a tudo isso, né? Com as forças mentais e vibratórias que eles dispõem, eles conseguem ter esse controle sobre eles, né? Dominar tudo aquilo que eles veem, sem se deixarem se perturbar, né? Eles mantêm o seu nível vibracional alto, elevado, porque quando você baixa seu nível vibracional, você permite que os irmãos cresçam, né? E acabam te dominando. Então, que eles... Julinha, quer falar alguma coisa mais? Complementar alguma coisa? Não, foi o mesmo tudo que você já falou, né? Quer dizer, esses espíritos, eles têm condições porque eles são espíritos de escola, né? Eles têm o domínio de si mesmo. Então, e eles têm condições de estar ali para aquele resgate, né? E não se perturbarem ao ponto, né? De não conseguir fazer o trabalho que deve ser feito, que é o resgate, né? Então, ele diz que se forem os fracos, né, não teriam condição. Então, infelizmente, ele até coloca, né, falando para eles ali que estavam na visita, vocês não têm condição nem de entender o horror que são esses locais que vocês não foram. Né? Então, aí que ele fala assim, esses espíritos vão à procura dessas almas que se encontram-se duplamente desviadas da rota deles, da rota do destino. Primeiro, pelo próprio ato do suicídio, né? E segundo, pela afinidade inferior que os arrastou, né, a junção com um elemento da mais baixa espécie existente no invisível. É o que nós foi falado anteriormente. Quer dizer, eles não foram aleatoriamente, né, retirados dali, retirados do vale, ou não foi permitido. Eles não foram sequestrados aleatoriamente. Eles foram justamente
além do suicídio que já abaixa, né, tem uma baixa moralidade, a questão da afinidade inferior deles, que os arrastou àquele local, né, que foi feito com que aqueles irmãos se chegassem a eles, né? Então, o que acontece aqui? Continuando aqui, nem sempre eles têm... Nem sempre, porém, né, ao localizá-los, informando a direção da vigilância, né, se entende com a direção geral do Instituto, né, podem-se arrebatá-los imediatamente, né? Então, é necessário, eles traçam um plano de resgate, um programa definido, bem delineado, no concurso de outras falanges. É interessante aqui isso aqui. Eles traçam tudo direitinho, eles não vão, vamos ali pegar logo rapidinho, não. É tudo arquitetado, tudo muito organizado sempre, tá? Então, eles usam outras falanges inferior a nossa, que ele diz assim, a eles ali, por causa da capacidade moral deles, mas que conhecem o terreno áspero e trevoso em que eles irão operar. Tá? Então, quer dizer, além deles traçarem um plano de resgate, um programa definido, bem delineado, como eles falam, eles ainda recorrem a falanges inferiores, pela baixa moralidade, mas que conhecem aqueles locais. Essa falange acabam orientando eles e indicando aonde eles devem ir, e provavelmente eles estão ali naquele lugar, porque eles conhecem os possíveis locais em que esses trevosos estariam, ali com os suicidas. Então, que ele fala assim, como é que então eles chegam a esses locais, esses irmãos? Eles diz que não é utilizada na batalha a espada, né? Eles falam assim, não será chamado a intervir pela espada, mas pela paciência, tolerância, o interesse do bem, a energia moral, a coragem para o trabalho. São usados por eles, pelos libertadores, né? Mas é um ato heróico que causaria admiração até para qualquer um, né? E que oferecem o testemunho deles, inclusive, né? Aí eles descem a esses locais satânicos. Oi, Divina. Quando você mais à frente você vai falar a respeito disso, mas eu já vou dar uma palhinha aqui para a gente poder entender aqui como é que é esse negócio, né? Quando você falou aqui, eles se servem, né, de outras falanges, às vezes muito inferiores, que são essas falanges que vão delineando com eles assim as localidades que eles podem atuar para resgatar esses infelizes que estão lá, né? Que foram, como você falou, eles foram arrebatados por afinidade para essas localidades, né? Isso. Mas aí a gente depois vai explicar mais na frente, você vai ver que esses espíritos inferiores são os próprios espíritos que eles retiram desses lugares, né? Que são tratados, né? E que já podem ali não estar numa condição boa, né? Lógico que não, mas já serve como auxiliares do bem. Exatamente. Né? Então, vai aí, Celinha. Então, por que isso acontece? Então, quando esses espíritos de escola, né, vão a esses locais satânicos, né, eles se misturam à horda, né, e eles se submetem que eles chamam de a dramática necessidade de se deixarem passar, né? Então, muitas vezes, até pelos seguidores das trevas, porque eles vão lá, né? Para resgatar, não vão tentar, não, eles resgatam. Eles vão lá resgatar os suicidas. E eles têm que passar pelos capangas lá. Né? E esses capangas, é claro, submetem eles a vexames, devem falar coisas impropérias e tudo mais, para que eles possam adentrar lá. Né? Aí ele fala aqui até, sofrem em tais ocasiões eles derramam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrossantos compromissos, né, com a Redentora
com a causa redentora. Porque eles passam muitas situações, né, para poder estarem ali, né? Porém, assim, eles não vacilam, né? Eles não vacilam no posto deles de missionários que são, né? Eles se comprometem nisso, eles estão comprometidos com, né, com para se sacrificar pela própria humanidade, né? E eles prosseguem enérgicos, heróicos, no serviço do bem com os seus irmãos menores. Fala, Júlia. Quando você falou aí que esses espíritos de escola, né, quando eles descem lá, eles sabem o que eles vão fazer porque já foi tudo estudado, não é isso que você explicou? Né? Correto. Mas o lugar é muito complexo, né? E eles têm uma certa, vamos dizer assim, dificuldade por conta desses obsessores ali, que estão ali, como ele fala, numa malta, né? Numa malta. Então, aí a gente vai pensar o seguinte, que quando ele coloca aqui, eles se deixam passar muitas vezes por esses capangas das trevas, ele quer dizer que eles se colocam, esses espíritos, como se eles fossem os próprios espíritos ali inferiores, para que eles consigam entrar nesses locais para resgate desses infelizes. Né? Por isso que ele coloca aqui, submetem-se à dramática necessidade de se deixarem passar, muitas vezes por capazes pelos capatazes, né? Que são esses que eles botam aqui, das trevas, quer dizer, eles até fingem que são mais um deles para que eles possam adentrar nessa localidade. Então, a gente vê nesse momento, né, como a espiritualidade amiga de luz, eles não colocam nenhum obstáculo para atuar no bem. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. Exatamente. Então, quer dizer, eles passam por lutas inimagináveis ali, para poder resgatar esses sofredores, né? Ainda diga assim, no tempo previsto. Não, só que quando eles conseguem, claro, eles conseguem retirar esses irmãos, eles não são encaminhados ao vale. Eles são entregues direto à vigilância, né, que, por sua vez, dirige para o local conveniente, geralmente nos manicômios, de tão degradados e enlouquecidos que eles se encontram. Né? Então, é interessante que eu vou até falar aqui a frase que ele deixa para ressaltar isso aqui. Ele fala assim, geralmente para o manicômio, pois os desgraçados saem enlouquecidos, com o efeito das teias obsessoras em que se deixaram enredar. Se deixaram. Eu falei, não existem, eles não foram aleatoriamente. Se deixaram por quê? Pela baixa moralidade, pela baixa vibração deles, mental, né, e moral, eles permitiram que essa horda de irmãos trevosos os sequestrassem e fizessem tudo aquilo com eles, pela afinidade. Tá? Então, ele fala aqui, então, que eles saem dessa forma. E importante também que, além nossos anjos guardiões, que foram lá, de escola, eles arrebanham também os próprios obsessores que estavam lá, né? Os algozes, os quais mais não são, eles não são mais do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, separados de Deus. Né? Porque quando você se distancia de Deus, você se afasta da luz, né? Para onde a gente vai, né? Então, se além de obsessores são também suicidas, começa as divisões. Se esses obsessores que ali se encontram são também suicidas, já foram suicidas, né? A colônia os retém lá. E eles hospedam eles na fortaleza mesmo, tá? Eles não vão para a enfermaria,
né? Porque eles não possuem afinidades, né, com nenhum outro plano melhor que eles. Eles estão ali, pela condição baixa deles, eles não podem nem para a enfermaria, eles ficam ali. Né? Mas eles são considerados, até muitos deles, elementos perigosos e indesejáveis. Né? Então, eles não podem ficar em outras dependências com outros irmãos, né? Por causa da moralidade em que eles se encontram. Que já existem outros, né, com a predisposição ao bem. E esses irmãos acabariam perturbando a esses outros irmãos lá que já estão com a moralidade ainda meio balançada, mas que já existe a predisposição, tá? Ao bem. Então, eles são mantidos lá, né, em custódia severa, claro, né, para ministrando dentro do possível, né, estão ministrando forças e meios para reeducarem e reabilitarem esses irmãos, né, esses irmãos que foram resgatados, que eram obsessores, tá? Que foram obsessores e que são suicidas. Então, lá eles cuidam desses irmãos, dessa forma. Como ali eles não se elevarão mais a planos mais rarefeitos, que eles chamam, né, confortadores, eles não se elevarão mais, né? Então, primeiramente, eles têm que ser, primeiramente, colocados, né, num projeto reencarnatório, né? Eles têm que ir para... Eles dizem aqui assim, eles vão planejar a nova existência carnal a fim de se despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais, excessivamente prejudicadas, lhes impedem maiores possibilidades. Né? Então, eles são apenas instruídos rapidamente, assim, passam por uma instrução, né, de pequenos aprendizes para benefício deles mesmos, né, com noções das leis fraternas, né, expostas no Evangelho, né, e os trabalhadores regeneradores exercidos nos palcos da terra sob a direção dos assistentes rigorosos. Ainda, isso é um deles, tá? Um desses irmãos suicidas que tem essa determinada condição, eles têm que passar por essa rápida evangelização para o próprio bem dele e são colocados em processo reencarnatório para poder se despojar de todo aquele que está impregnado nele. Outros, né, eles passam para o regimento dos milicianos. Eles podem ser aproveitados ali mesmo, né? Aí tem os mentores especializados, né, que vão guiá-los, né, nessa prática de serviços nobres, né? Os militantes são serviços também de nobres, né? Então, assim, em oposição ao mal que praticaram no passado, eles acabam tendo que fazer algo mais nobre para o bem, né? Isso todo nesse processo todo que eles estão passando. Eles, como milicianos, eles dão caça a outras hordas obsessoras, aquilo que a Julinha falou. Eles indicam os antros maléficos, que bem sabem onde existem, né? Eles prestam, assim, um concurso valioso às causas deles lá, né? Porque e isso é levado em conta, né? De acordo com levado em conta na programação das expiações a que eles são obrigados a terem que passar, né? Aí, quer dizer, o bem que eles vão fazendo servem também de atenuantes, né, no processo de expiação, não é, Julinha? Você quer falar alguma coisa mais, Júlia? O bem que a gente faz, ele nunca é perdido. Então, a gente vê que até esses espíritos, né, ligados às trevas, né, que eram espíritos assim perigosos, né, que são resgatados, né, muitos têm que ir diretamente para a Terra. Existe realmente, como você falou, essa seleção, e esses que já têm talvez uma condição não tão ruim quanto os outros, né, eles já têm uma condição de ser milicianos ali, atuando como, né, como os indicadores, né, para resgatar os outros irmãos que continuam nessas localidades
né, trevosas. Exatamente. Quer dizer, então, e isso vai contribuir para quê? Para que na hora que for fazer aquele plano de reencarnatório, né, isso aí vai contar positivamente, não negativamente, porque é um trabalho já ligado à causa do Mestre Jesus, né? Exatamente. Então, aí, no entanto, assim, quando se trata esses obsessores resgatados, né? Quando se trata simplesmente de perversos, né, não suicidas, eles não são permitidos asilá-los ali, né? Então, os serviços de socorro encaminham eles aos postos de abrigos existentes nas zonas de transição, né? Que tem um pouco em toda parte ali, né? Esses postos é uma espécie de posto policial do invisível, tá? E uma vez ali terão o destino que melhor convier à sua triste condição de espírito inferior, né? É o destino dele, não obstante, com as leis de afinidade, da justiça e da fraternidade. Quer dizer, diante disso tudo, o Padre Anselmo falou, né? Os irmãos que ali estavam, além de Belarmino, né, que fez a pergunta, ficaram todos, né, em estado suspenso. Até eu li e fiquei, né? Oh, é chocante, gente, é muito chocante. Então, eles ficaram assim, estavam suspensos, surpresos, né, com aquela exposição que foi feita a eles. Ficaram assim, chocados com aquilo, né? Foi uma aula elevada de erudição, como eles dizem, Eu né? só fazer uma colocação que eu achei também interessante na hora que a gente fez esse estudo, é que na hora que eles vão resgatar, né, que eles resgatam esses obsessores, na hora, não importa saber se são obsessores suicidas ou só obsessores. Né? Todos são filhos de Deus. Só que na hora ali tem a seleção. Então, esses que não são suicidas, eles não podem ficar, porque logo no início do nosso estudo a gente falou que essa torre ela só abriga suicidas. Exatamente. Né? E ela tem todo um amparo ali para não ter nenhum tipo de ataque, né? De nenhum tipo de força que chegue ali para ataque. Então, eles têm toda uma vigilância, né? Exatamente. Agora, você vê, quando eles veem que eles não são suicidas, eles simplesmente não abandonam eles. Uhum. Né? Eles são levados a esse local que você falou, zona de transição, né? Exato. E é uma espécie de posto policial, para que eles possam ali ter o tratamento adequado, que aí, como ele fala aqui, né, com as leis de justiça e de fraternidade. Então, eles também não estão jogados à sorte, eles vão atuar ali naqueles postos de transição, a lei de Deus, que a lei de Deus está em toda parte, né? Muito interessante isso também, né? Isso. Então, aí o que acontece? Quando eles ficaram lá todos assim chocados com toda aquela revelação do nosso diretor, né, o Padre Anselmo de Santa Maria, né, o Anselmo, ele olhou docemente para eles, né, com o olhar, né, viu aquele semblante de todos eles preocupados, né, e tudo mais. Então ele disse o seguinte: sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente amparado em seu redil e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou: para justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas de meu pai, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Isso que o Padre Anselmo falou para fechar esse capítulo. Que esse capítulo aqui, esse episódio aqui, das ovelhas que meu pai me confiou, né, que tudo que o padre falou também, nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obterei, os itens 20 e 21, que tem um conteúdo
para poder esclarecer melhor e entendimento de todos aqui. Tá? E assim nós encerramos esse capítulo 8, né, que é a Torre de Vigia, com essa colocação do rebanho. O que nós podemos entender até disso, né, Júlia? Porque quando ninguém fica sem desamparo, nenhuma alma está desamparada da providência divina. Todos nós, por pior sejamos, pior, né? Nós temos condições de sermos resgatados, de sermos amparados. Nós também receberemos apoio, ajuda, mas é claro que nada do que fizermos, né, aliás, tudo que fizermos para nós ou para o outro terá uma resposta, assim como todos eles terão a resposta aos seus atos, né? Como eles vão passar pelo processo reencarnatório, tudo mais, pelas condições que eles criaram. Não estamos diferentes disso. Tá? Então, é para saber. Mas, veja, as 100 ovelhas, 99 estão ali bonitinhas lá guardadinha, e o pastor sai a buscar uma, que se desgarrou. Mas uma, sim, porque nenhuma se perderá. Não é assim? É isso que ele falou, nenhuma se perderá. Diga, Júlia. Nesse capítulo do Evangelho que você deixou aí para as pessoas que escutarem o vídeo, tiver um interesse maior em saber, né? Que é o capítulo Pedi e Obtereis, esse item você falou 20 e 21, não é isso? Isso. Então, eu peguei aqui só um pedacinho, só para a gente refletir, lógico, é muito maior, mas a gente vai só deixar aqui um pedacinho que fala assim: a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, tem muito mais explicações aqui de Kardec, nesse capítulo, mas só para a gente ver aqui da misericórdia de Deus, é preciso o arrependimento, sim, né? Uhum. Agora, que ninguém está fadado a penas eternas. Exatamente. Né? Agora, ninguém foge à lei de amor, que é a lei de Deus. Exatamente. Né? Então, a gente vê aqui, nesse capítulo, encerrando hoje da vigilância, né, que independente de onde eles estejam ou como eles estão, todos são assistidos pela misericórdia de Deus. Né? E esses trabalhadores ali da fraternidade, abnegados a esse trabalho com o mestre, resgata sempre quando possível, né? Eles fazem todos os esforços para que o bom êxito ocorra. Né? Então, gente, para a semana que vem temos mais estudo. E agora, como sempre fazemos no final do estudo da tarde, a gente eleva o pensamento ao Mestre Jesus, a esse mestre de muito amor, para que ele possa olhar por todos esses espíritos que saíram pela porta do suicídio, achando que seria o caminho, mas equivocados estavam. Mas que todos eles possam ser assistidos com o amparo de Jesus, com o amparo da Dona Ivone Pereira, com o amparo da Virgem Mãe Santíssima e, acima de tudo, com o amparo de Deus, que dá a todos eles a oportunidade de refazer o caminho. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos no estudo aqui, junto com a falange Dona Ivone do Amaral Pereira, esse estudo maravilhoso de Memórias de um Suicida.
contando sempre com o apoio dessa falange amiga que nos ampara, que nos protege e nos inspira. Contando também com o amparo do nosso Mestre Jesus, agradecendo sempre essa oportunidade e o apoio que nos dão. Contando que na próxima semana estejamos novamente aqui reunidos, com a bênção de Deus, principalmente, que possamos dar continuidade a essa maravilhosa obra, que ela possa atingir corações, que é muito importante, que a humanidade precisa. Tá? Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Angelinha, congelou? Não. Graças a Deus. Fiquem com Jesus, um bom fim de semana para todos. Tá? Sempre com Jesus nos corações. Né, Júlia? Até a semana. Até a semana que vem.